ou não? Você é folga disso. Ó, essa galera chegou antes do horário. Eles merecem como é que o Diego diz, um spoiler? Olha o texto que eu coloquei divulgando a live. Live aberta, novidades e muito mais com o nosso Jonathan. Rapidinho, pessoal, velho. Ah, é. Se preparem, sentem nas cadeiras. Se alguém tiver o Rivotril, pode tomar. Tô louco para falar, mas não posso, tem que ficar quieto. O Adilson parece aquele Carlos Xerac. Já chegou? Já chegou? Já chegou? Ah, queria dar uma dica para a galera que chegou aí antecipado, né? Mas não vou falar. O que o Jonathan Eu ia falar. falou pra mim fazer, ele só falou assim, olha aqui, ó, quer ter a oportunidade, deixa uns pilinhos no STT. Só fiz isso, tô esperando. Ah, foi o que ele me disse também. Então, qual que é a gente falar para a galera que tem os SDT, já deixa pronto com o Polygon ali para aproveitar a onda. Não estou falando nada, só estou dando uma suposição. Suposição. Agora, uma coisa que eu bati lá no grupo, e eu acho É isso quanto? merecido, saber primeiro quem vem para a live. O resto do grupo lá, quando vê as coisas acontecendo, não tudo ficar doido. Mas quem está aqui na live todo santo dia e eu estou aqui, merece ter informação privilegiada. Por isso que eu pedi para o Jonathan, libera na live. E agradeço ele por ele ter concordado comigo e com o Ezequiel aí, para falar justamente para quem está na live. E falamos para a galera vir. E mesmo assim, daqui meia hora, acabou a live, vai ter gente lá no grupo dizendo assim: que gráfico é isso? O que está acontecendo? Tudo bem, faz parte do show. Senhores, vamos começar. Acho que já dá para a gente começando. Vou falar um pouquinho, mostrar para vocês um pouquinho como está ficando o nosso produto Prediction, tá? Já caminhamos bem, caminhamos já para a faixa dos 95% pronto. Falta agora pequenos detalhes estéticos e Ô, tio, o chefe já tá aí. Caramba. Pensando que o chefe ia atrasar um pouquinho. nada. Vou mostrar um pouquinho de como está ficando, né? As coisas que a gente está fazendo, certas decisões que a gente teve que tomar para poder fazer esse produto sair. E que vai ser muito benéfico para a gente, vai ser muito benéfico para todo o ecossistema. É isso que eu quero que vocês também compreendam o mecanismo por trás do prediction, como ele vai funcionar, né? Todo todo o funcionamento assim da coisa, né? Para vocês conseguirem ter uma pequena, como é que fala? Noção daquilo que a gente está fazendo, daquilo que a gente está construindo, e também de tudo que vai acontecer com esses white labels que a gente está fechando venda e etc., e esse mercado de fora que vai estar vindo consumir o nosso produto, falando-se de white label, falando-se da base nossa, né? A base ser LuxPlay, tá? Bom, vou mostrar para vocês um pouquinho do produto, né? Tá funcionando, graças a Deus, tudo bonitinho. Pequenos detalhes que a gente está mexendo ali, vamos fazer tradução da página, né? Colocar algumas coisinhas assim ainda para funcionar, mas a gente já tem bastante coisa já rolando, bastante apostas, né? Temos aí bastante coisas mesmo. Se a página der uma refresh, tá, pessoal? É que eu estou ainda subindo uma pequena atualizaçãozinha de uma coisa que eu acabei de mexer, então pode ser que ele fique dando refresh de vez em quando, enquanto meu parceiro aqui, Severino, mexe um pouquinho no que eu pedi para ele mexer. Mas basicamente, vamos lá. A gente vai entrar aqui dentro do portal. Obviamente vai ter uma página antes, tá? Então essa página antes a gente vai colocar, que vai ser uma página como se fosse de login, né? Ou até mesmo
algo parecido, que a hora que você clicar aqui vai aparecer ali os termos e condições da página, e para você logar colocando a sua carteira, tá? Depois que você logou, você vai ter acesso a vários tipos de mercado, tá? Então, existem vários tipos de mercado que você vai poder fazer apostas. Então, por exemplo, quando a gente está falando de esportes, né? Se a gente colocar aqui em todos os esportes, né, que ainda estão para acontecer, né? A gente tem a opção de colocar os que estão já, ou seja, que estão acontecendo nesse exato momento, ou os que vão ainda vir a acontecer, ou seja, que a data está lá para frente, né? Então a gente tem aqui, ó, a Espanha será campeã da Copa do Mundo 2026. Então existe aqui a opção de você apostar em sim ou não, né? Já tem um volume, tá, pessoal? Porque esse é um tipo de mercado que já vem dos nossos provedores de liquidez, já tem um volume de 19 milhões de dólares apostados só nesse mercado, né? Que eles chamam de mercado. Vamos dizer assim, teoricamente, cada aposta aqui, eles chamam de mercado, né? E cada aposta ali tem o seu volume, né? Então, cada mercado tem o seu volume onde você pode apostar. E dentro de cada mercado, às vezes, existem várias opções de apostas. Então, por exemplo, se eu clico aqui em futebol, né? E clico no mais próximo, ele dá aqui para mim alguns jogos, né? E quando eles vão acontecer. Então, tem jogos ocorrendo hoje, né? Ó, dia 5 do 12, dia 12 do 5 aqui, deixa eu ver, é hoje, certo? Então, um jogo acontecendo hoje, ó, jogo da Copa do Brasil, jogo do Cruzeiro contra o Goiás, tá? Então, são jogos que você pode fazer a sua aposta ali, tem vários jogos, várias competições, Copa do Brasil, MLS, né, outras ligas também internacionais, vai ter bastante opção aqui, né, La Liga, Copa do Brasil, HNL, né? Que já é isso aqui, eu acho que é da Rússia, alguma coisa assim. Então, temos dezenas de opções aqui. Temos também de ping-pong, né? Temos de basquete. Então, várias opções de apostas, né? Hóquei no gelo, né? Então, tá tendo campeonato internacional de hóquei no gelo, né? Tem algumas também de boxe, né? Que você pode tentar apostar também no boxe. Enfim, temos ali um monte de opções para apostar. Então vamos imaginar que você vai escolher um jogo, né? Então vamos pegar esses jogos aqui que estão mais próximos de se acontecer. Você pode clicar, por exemplo, olha aqui, ó, esse jogo aqui, tá? Atlético Nacional de Medellín contra Internacional de Bogotá. Vou clicar, vai abrir para mim, né, a página desse mercado, vamos dizer assim, desse tipo de aposta. Ali eu vou ter um gráfico, a gente também está mexendo ainda nesses gráficos, tá? Para mostrar eles de uma forma um pouquinho melhor. Mas aqui você já pode ver que 63% das apostas tá para o Atlético Nacional ganhar, 23% para o empate e 14% para o Internacional de Bogotá ganhar, né? Então aqui você pode apostar de várias maneiras. Então nesses mercados assim, que são diversos, né, que tem várias e várias opções, tá? A gente vê várias opções de apostas aqui, tá? Então aqui, ó, se você for rolando aqui, você vai ver várias opções. Estou trabalhando na tradução também disso, tá? Mas aqui tem, ó, o resultado final, né? Ou Atlético ganhar, ou empate, ou Internacional de Bogotá ganhar. Aí tem a dupla chance. Então, por exemplo, eu coloco que ou o Nacional vai ganhar, ou vai empatar, ou eu aposto que um dos dois vai ganhar, ou eu aposto que o Internacional de Bogotá vai ganhar ou empatar. Né? E se acontecer alguma dessas probabilidades, dessas possibilidades, eu levo o prêmio. Tá? Ambos os times vão marcar gols? Sim, não. Né? Então tem vários outros tipos de aposta. Total de gols. Então, acima de 1,5, acima de 0,5, acima de 1,5, acima de 2,5, aí vai, né? Vários tipos de apostas nesse sentido. Total de gols, acima de 0,5, acima de 1,5, acima de 2,5, né? O ganhador durante o primeiro período. Então, se do primeiro tempo o Atlético de Medellín estiver ganhando, você já vai ganhar no primeiro tempo, já fecha essa aposta e você já leva embora se você ganhou, tá?
Primeiro tempo, dupla chance. Então, assim, cara, são várias e várias e várias opções de se apostar, principalmente dentro das partidas, tá? Quando é partida de futebol, de basquete, essas coisas assim, geralmente tem muitas opções de aposta, tá? Temos também um outro que eu gosto de mostrar, o cripto 5 minutos. A cada 5 minutos você pode apostar em alguma cripto, tá? E geralmente ele fica com 5 opções, ele vai abrindo mercado por mercado. Já se a gente refrescar a tela daqui a pouquinho, ele aparece outros mercados aqui, vai aparecer além do Bitcoin, vai aparecer Solana, Ethereum, XRP, né, o Ripple, e Dogecoin, tá? Então ele aparece outras opções. E você pode vir aqui e apostar num resultado. Você pode usar o STT, pode usar Lux, né? Tudo vai depender ali do que você quiser apostar. Então vamos ver o seguinte. Aqui ele pegou o preço de referência, tá? Ele pegou esse preço de referência 5, na verdade eu acho que foi 5,10, né? Então o preço de referência que ele pegou é 80.644. O Bitcoin agora está 80.663. Então eu posso apostar na probabilidade dele subir ou ele descer, tá? Então se eu apostar ou para subida ou para descida, eu vou ali e vou clicar, esperar ele carregar, carregou, eu vou clicar em apostar, né? Ele vai puxar para mim aqui a minha carteira. Eu acho que vocês não vão conseguir ver isso, né? Mas eu vou puxar aqui vou aprovar aqui, fazer as duas aprovações que vão me pedir. E aí eu já vou ter apostado nesse mercado, né? Ou seja, eu vou apostar que nos próximos 5 minutos a tendência é o Bitcoin subir, tá? Então eu vou confirmar agora a minha aposta. Então eu vou confirmar com 500 lux, estou apostando 500 lux, de que o Bitcoin vai ir para cima, tá? E daqui 5 minutos vai sair o resultado, beleza? Vamos ver o que vai já sair a aposta, acredito aqui. Deu um errinho aqui, deixa eu ver aqui. Vou tentar com só 100 aqui, só para ver uma coisa. Tem que ver também se o tempo se já não fechou. Vamos lá. Eu vim fase beta ainda, pessoal. Então, testando, mas acredito que aprovou, tá? Aqui, ó, fez a aposta, tá vendo? Apostei que o preço iria subir, né? Então, ele está agora em 80.592, ele tem que terminar acima de 80.644 para eu ganhar. Por algum motivo, o Bitcoin está ganhando, né? Mas vamos ver o que vai acontecer até o final desses 5 minutos. Se eu vou ganhar ou se eu vou perder, né? Ele está dizendo que o Bitcoin caiu para 80.568. E ele puxa o preço diretamente do CoinGecko, tá, pessoal? Então, se alguém quiser ir lá também dar uma olhada, vai ver que também o preço também provavelmente está exatamente igual. Torcer para ele subir. Mas é simples, tá? O Predições é bem simples. Você vai poder entrar, fazer uma aposta em qual mercado você quer, a qualquer momento, e vai sair o resultado. Se você ganhar, você vai poder ganhar aquele payout, né? E se você perder, obviamente perdeu, não foi para a sua predição. E o mercado de predições, senhores, é muito, mas muito, muito grande. Tanto que vocês podem ver aqui, pelo volume que tem, tudo isso que a gente está mostrando aqui. Né, ó, num jogo, por exemplo, da Nova Zelândia, não é nem um jogo, né? Se a Nova Zelândia vai ser ganhadora da Copa do Mundo, a gente já tem um volume, só em um dos provedores de liquidez, de 30 milhões de dólares apostados só nessa predição. Né? Aí você vê que cada um aqui tem o seu próprio volume, tá? E isso tudo vem direto do provedor de liquidez, tá, pessoal? Isso é totalmente automatizado. Então, se vocês verem, tem muito volume. É um volume gigantesco que o mercado de predições tem todo santo dia, né? E a gente está entrando nesse mercado para morder uma beiradinha, para morder uma partezinha desse mercado e também poder oferecer esse serviço para tanto para a nossa comunidade quanto para as novas comunidades, né? E obviamente também a questão do white label. Como que vai funcionar
Agora, qual que é o mecanismo por trás de tudo isso aqui, né? De como que funciona o predictions, o porquê que isso é muito bom para o nosso token Lux, o porquê, como que vai funcionar, por exemplo, a questão da white label, né? E o que isso é de valia para vocês entenderem. Vamos lá. Uma das coisas que a gente teve que fazer, tá? Dentro aqui, né, do nosso corpo, foi deixar esse produto como white label. Isso para nós foi uma jogada muito boa, porque dessa maneira a gente consegue emprestar, vamos dizer assim, o sistema para outras pessoas que desejam colocar o próprio nome deles, a própria logo deles, e fazer a própria propaganda e etc. E ter o seu produto de predições, tá? Então nós entramos nesse ramo de vender a white label desse produto, tá? E isso para nós vai ser muito bom, por conta do quê? De volume, tá? Muitas das vezes, quando você tenta fazer negociações de trazer outras comunidades ou trazer outros negócios para fazer parcerias, muitas das vezes a gente encontra várias barreiras pelo caminho, né? Principalmente barreiras de interesse, né? Obviamente, muitas comunidades e muitos outros negócios, eles, quando vêm que você tem um produto muito bom, obviamente eles querem ser donos daquilo, né? Eles não querem só ter uma participação, ou eles não querem ter apenas ali como se pode dizer, vir fazer parte daquilo com você e etc. Isso é normal no mercado, a gente disso acontecer, né? Por isso que existem os concorrentes, porque obviamente quando não querem dar a mão, se tornam concorrentes e etc, né? E isso para nós é muito bom ter o white label. Por quê? São outras empresas, outras comunidades que iriam se tornar teoricamente nossas concorrentes, mas agora vão passar a utilizar o nosso produto, com a própria marca deles, com o próprio nome deles, com a própria divulgação que eles já têm, mas utiliza no background o nosso sistema, tá? Isso para nós é muito, muito bom. E isso vai trazer um volume muito grande, tá? Para dentro do nosso ecossistema. E justamente finalizando todo esse produto, eu tenho trabalhado demais esses últimos dias para a gente finalizar o mais rápido possível. Eu já tenho 2 negociações ativas mesmo para white label e temos outras 2 ainda em vias de conversa. E eu acredito que a gente vai estar atraindo até outros clientes, né? Porque é um produto muito bom, é um produto que está em alta no mercado, principalmente agora que vai vir a Copa do Mundo e etc. É um produto em alta demanda, né? E principalmente agora no Brasil, com essas restrições que o pessoal está tendo, eles estão querendo fazer algo mais descentralizado, mais algo voltado só em cripto, né? E hoje nós temos esse serviço para oferecer para eles. Então a gente deixa de ser apenas uma empresa no mercado e passa a ser também uma provedora de serviços, né? E isso para nós é um salto gigante. E como que vai funcionar? Justamente para a gente poder aceitar, né, ou seja, aceitar essa venda, fechar essas vendas, né, realizar essas negociações e também permanecer, como é que fala a palavra aqui em português? Não vou encontrar a tradução. Em inglês a gente fala solvent, né, que é tipo assim, a gente ainda para permanecer sólidos, vamos dizer assim, dentro com todas as apostas que vão acontecer, tá? Vamos explicar um pouquinho o mecanismo de como que vai funcionar, o que que acontece quando alguém aposta com SDT e etc e tal, para vocês entenderem o mecanismo que a gente está utilizando, e isso vai ser muito interessante vocês pegarem a visão e o pulo do gato disso, tá? Como eu falei, eu já tenho negociação fechada com dois parceiros que vão pegar o white label, e a gente tem outras negociações abertas com outros 2, fora outras pessoas que também têm demonstrado interesse, enfim. Mas o que nós demonstramos como mecanismo, e isso trouxe mais e muito mais segurança para a gente fechar esses acordos, né? E como que vai funcionar tudo isso? Vamos lá. Quando a gente se fala do nosso prediction, que vai levar o nome Lux Predictions e etc., que está com a nossa marca LuxPlay e tudo mais, as pessoas vão ver aqui, tá vendo? Ó, esse Lux Exclusive são apostas exclusivas em Lux, tá? Você vai poder apostar tanto em um SDT quanto em Lux, mas são apostas mais exclusivas que nós temos dentro do ecossistema. Agora,
O cliente que comprar o white label, o que eles vão ver? Os usuários deles não vão ver essa tagzinha Lux Exclusive, tá? Só nossa plataforma, você vai conseguir apostar em Lux e receber em Lux, tá? Então, quando você entra aqui e você tica a opçãozinha aqui, Lux, você vai fazer a sua aposta em Lux e vai receber em Lux. Quando você tica a opçãozinha aqui, o SDT, você vai fazer essa aposta em USDT e vai receber em USDT, tá? Esse é um mecanismo que a gente criou muito interessante. Quando as apostas são até um determinado valor, a gente faz a tesouraria disso. Quando as apostas ultrapassam um certo valor em um SDT, a gente roteia para o provedor de liquidez. Tá? Então, toda aposta que a gente rotear para o provedor de liquidez, 10% disso fica com a gente, o restante fica com o provedor de liquidez. Ah, Jonas, mas se a pessoa perder, o provedor de liquidez ficou com 90%? Exatamente, ele ficou com 90%. Por isso que, para nós, em vez de deixar com o provedor de liquidez esse 90% quando a pessoa perde, nós precisamos criar um mecanismo para a gente fazer essa tesouraria. Ou seja, para que essas apostas aconteçam com a gente. Tá? E para isso acontecer de forma segura, para todos os usuários e etc., a gente começou a pensar em várias ideias. Então, eu vinha já há vários dias pensando nesses mecanismos de como a gente ia fazer. Troquei muitas ideias e conversei muito com o Severino, né, que é a minha inteligência artificial aqui. Conversei muito sobre como fazer melhor estrutura, melhor forma, que fosse dar mais segurança, etc e tal. E a gente chegou numa fórmula. Inclusive, chegamos nessa fórmula ontem, né, com quase tudo pronto já aqui. A fórmula mais segura a gente chegou foi ontem. Então, hoje de manhã eu corri para fazer isso, porque, como eu disse para vocês, o produto já está quase pronto, né? Literalmente quase pronto. A gente está testando os últimos detalhes aqui para vocês poderem começar a utilizar. Ó, perdi a aposta lá dos 5 minutos. Ele acabou em 80.599. Mas, enfim, correndo para testar tudo mais, chegamos nesse mecanismo. Corri hoje durante o dia para preparar tudo isso e etc. E ainda continuo terminando aqui de fazer todas essas preparações. Mas, enfim, o que me pegou muito de surpresa também, tá? Agora vamos lá. O que vai ser esse mecanismo? Como vai acontecer? Como que isso funciona? Vamos lá. Nós temos o nosso token Lux, correto? Ele é um token que é um RWA. Ele é um token que tem 10 milhões de supply. Ele é um token que tem algumas funções nele justamente para a gente se adequar caso haja alguma regulamentação sobre a gente. Então, a questão de KYC e uma série de outras coisas, a gente já tem embutida dentro do token Lux, né? Fora que ele literalmente são as ações da empresa. Para quem está aqui na live ainda não entendeu sobre isso, tá? Agora, a gente precisava criar liquidez, tá? Para receber essas apostas. Se eu utilizasse o token Lux para ser esse câmbio de liquidez, qual que seria o risco? Principalmente no cenário que a gente está atual. Imagina só, a gente começa a utilizar nas apostas somente o Lux. Quando a pessoa aposta com o SDT, tá? Quando aposta Lux, o fluxo é Lux, recebe em Lux. Mas quando a pessoa recebe em SDT, como que eu poderia fazer para, ao invés de rotear todas as apostas para o provedor de liquidez, eu ficar com parte dessas apostas aqui dentro da casa? E a gente passar a acumular uma liquidez justamente vindo das apostas em USDT, né? Se eu pensasse, quando o cara aposta em USDT, eu converto 100% disso para Lux. Qual que seria o problema disso, senhores? O Lux hoje ele é um token que tem várias utilidades. Ele é um token que tem várias tecnicalidades dele, como eu mencionei para vocês, questão de KYC, etc. Se eu roteio 100% do que vem em USDT para o Lux, qual que é o perigo? O perigo é, como existem pessoas que têm token Lux em mãos, tá? Ou seja, a gente tem vários holders, devido a gente ter pré-venda, etc., pessoas que já detêm uma parte do nosso ecossistema ali. Se começa a entrar um movimento muito grande de compras, e essas pessoas vendem, e do nada,
esse movimento que entrou de compra, as pessoas começam a ganhar as apostas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que converter Lux de novo para o USDT para pagar aquela aposta em USDT. Tá? Então, olha só. Quando alguém aposta com USDT, se eu comprar tudo em Lux e o Lux só manter o preço dele e ele não subir de preço, quando aquela pessoa ganhar, eu tenho que vender de novo o Lux para pagar ela em USDT. Tá? Isso seria um risco. Isso geraria para nós um risco. Perdão. Um risco gigantesco, tá? Então, conversando com o ChatGPT e entre outras inteligências artificiais que eu utilizo aqui, que são treinadas justamente em cripto, em todo esse mercado, a gente chegou num novo mecanismo, tá? Toda vez que alguém apostar em USDT, que a gente for fazer a tesouraria, ainda assim, 10% a gente vai comprar em Lux, tá? Vai comprar em Lux e fazer todos os trâmites. Fazer a divisão com o pool, a divisão com as NFTs, tudo certinho. Pagar bônus de rede para quem indicar pessoas para fazer as predições, etc. Ou seja, todo o fluxo normal vai ocorrer em USDT. Perdão, vai ocorrer em Lux, tá? Então, a pessoa apostou com USDT, 10% disso ele é convertido para Lux, beleza? E qual que é o benefício? A gente não precisa converter de volta, tá? Então, aquilo que a gente comprou em Lux vai ficar ali só acrescentando a liquidez cada vez mais. 20% dessa aposta nós vamos manter em um SDT dentro de um contrato inteligente ali, né? Que vai atuar como um cofre para repagar as apostas caso precise. E os outros 70%? É aí, pessoal, aonde vem o nosso token Predictions, tá? Nós vamos lançar o token Lux Predictions. Ele não é um token que a gente vai fazer pré-venda nele, tá? Não quero que ninguém saia desesperadamente aqui procurando para comprar token Lux Predictions, porque nós não vamos fazer pré-venda nele. Inclusive, na verdade, eu já até lancei ele, já lancei liquidez nele na Uniswap V3. Por quê? Porque eu preciso dele com liquidez na Uniswap V3 para finalizar os testes aqui e liberar para as pessoas apostarem com o STT. Ele é um token, pessoal, que é literalmente uma reserva de liquidez para o jogo Predictions. Tá? Ele não vai ser utilizado em nenhum outro jogo, ele não vai ter nenhuma outra utilidade. Ele vai ser utilizado apenas para o Predictions. Por quê? Pensa comigo um pouquinho aqui. A gente teve as apostas, certo? 10% foi para Lux, 20% ficou em USDT de reserva, 70% comprou token Predictions. O que vai acontecer? Ele vai criar uma tendência de alta, só que não existe pessoas com ele na mão para ficar vendendo e corrigir ele. Então ele vai criar uma tendência de alta. Qual que é a tendência? A tendência é que quando a pessoa aposte com SDT, ela compra, esse 70% está comprando uma certa quantidade de token, correto? Quando essa pessoa, e se essa pessoa ganhar, a gente vai vender apenas o valor que ela apostou e o payout sai do SDT. Tá? A tendência fazendo isso é que cada vez que a gente tenha uma venda e alguém ganhe a aposta, a gente venda menos tokens do que a gente comprou. Entende? Então a gente está comprando 70% do valor que a pessoa está apostando. Se ela ganhou, ela vai ganhar o payout e mais ali o valor que ela colocou, certo? Só que como a gente tem essa reserva de USDT para dar o payout e a gente, nisso, o preço está pegando uma tendência de subida, ou seja, o preço desse token vai manter uma tendência de subida, a gente vende menos tokens do que a gente comprou na hora que a pessoa estava fazendo a aposta. Isso no médio e longo prazo vai fazer com que a gente só acumule. Né? Então a gente vai acumular uma reserva de USDT para ir pagando payouts e vai acumular liquidez no nosso token Predictions. Tá? Então, esse foi o mecanismo que a gente chegou, né, ideal para fazer toda essa bola funcionar, né, para fazer essa bola do Predictions girar, beleza? Esse foi o mecanismo que a gente chegou. E o que me surpreendeu hoje, tá? Como eu falei para vocês, a gente
criou esse mecanismo, já comecei a fazer os testes das integrações, até porque eu também tenho data para entregar não só esse produto, mas também entregar as white labels, né? E já foi lançado. Então eu lancei o token na Uniswap e comecei já a fazer a integração, tá, gente? Então assim, ó, só para ninguém confundir nada, para ficar bem claro, tá? O Lux é o nosso principal token, ele é o token que vai ser usado em todos os jogos, tá? E ele é o nosso token mais importante, que tem um supply de 10 milhões apenas. O Predictions, ele é um token muito específico para um produto só, que ele não vai nem ser utilizado para apostar. Quem tem Predictions não vai conseguir apostar com Predictions, não. Ele é um token de reserva de liquidez, tá? Literalmente ele foi criado com esse objetivo, beleza? Nós não estamos trocando de token, fazendo, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, nós não estamos fazendo nada disso. O que nós estamos fazendo é, nós precisávamos fazer uma reserva de liquidez de uma maneira que fosse inteligente, obviamente, e que a gente pudesse ir acumulando liquidez dentro do nosso token predictions para evitar de enviar essa liquidez toda para fora, né? Porque a gente podia, tá, gente, pegar só 10% de tudo que é apostado em USDT e rotear todas as apostas para o provedor de liquidez. Mas não, isso não é inteligente. A gente pode começar a fazer com as apostas menores. A gente fazer a tesouraria e essa tesouraria ir crescendo e, obviamente, cada vez mais a gente vai conseguir absorver apostas maiores em USDT e depender menos do provedor de liquidez para prover liquidez. Dessa maneira, toda aposta que é feita e é perdida, esses 90% ficou com a gente, 20% está em USDT, 70% está no token Predictions, fora que 10% já comprou em Lux e está aumentando também a liquidez do em Lux, entende? Então isso tudo vai trazer tração para nós, né? Vai trazer tração para o ecossistema e, obviamente, cada vez mais a gente vai estar crescendo ali a nossa banca dentro do produto Predictions. Agora, quanto mais white labels a gente tem, mais pessoas fazendo apostas, maiores são esses volumes, entende? E por isso que a gente não pode perder essa oportunidade de ter ali nós mesmos fazendo a tesouraria para a gente morder essa parte do mercado também, tá, gente? Então, justamente por conta disso que a gente decidiu tomar essa rota. Tive que fazer tudo né, na correria hoje para conseguir finalizar o mais rápido possível. Eu acredito que até segunda-feira que vem a gente tenha tudo pronto para já lançar esse produto, tá? Para a gente já estar no ar o nosso Predictions. Ainda falta passar por algumas fases de teste, tá? Eu estou sendo bem criterioso, estou sendo bem chato com os testes do Predictions especificamente, como eu mencionei para vocês, é o nosso produto, um dos produtos mais importantes, então a gente não pode ter erros, então eu estou trabalhando bastante ali, testando e refazendo os testes, e enfim, tentando melhorar o máximo que eu puder para a gente lançar esse produto em alto padrão. E como eu falei, nós temos já clientes que estão esperando o white label disso, então a gente também não pode deixar esses clientes esperando, tá? E, gente, o que mais eu posso falar? Estamos muito contentes, tá? Muito, assim, feliz. Essa ideia foi uma ideia muito bem aceita, principalmente pelos nossos parceiros, tá? Que eles estavam meio receosos de, mas é um token com muita baixa liquidez. Só para vocês terem noção, o Predictions tem 10 vezes mais supply, né? Então ele tem 100 milhões de supply, muito mais tokens do que tinha, do que tem o Lux Play, e justamente para o volume que a gente espera receber de apostas, e principalmente abrindo esse leque de várias white labels, né, vendendo para vários clientes, realmente é um volume grande e precisava de um token com muito mais muito mais supply do que o token que a gente tem hoje nas mãos. E não só isso, tá, gente? Tecnicalidade. A gente não conseguiria porque o token Lux ele tem algumas funções dentro dele que é justamente para ele ser um RWA, que isso não daria para a gente utilizar ele dessa maneira que a gente pretendia utilizar, tá? Que a gente pensou, na verdade, se vamos usar o Lux, mas não daria, tecnicamente, certas coisas barrariam ali a gente conseguir conectar
fazer a comunicação de tudo ali funcionar 100%, beleza? Então, senhores, eu vou deixar no grupo também informações sobre esse token. É um token do ecossistema, vai continuar sendo ali um token do ecossistema normal, tá? Como mencionei, o protagonista sempre é e sempre vai ser o Lux, tá? E, como eu mencionei, todos os jogos vão ser apostas em Lux, tudo em Lux. O Predictions é só nossa reserva de liquidez desse produto em específico. Beleza? Por favor, não confundam, tá? Não tô falando para todo mundo sair daqui correndo comprar Lux, comprar Predictions, pelo amor de Deus, tá? É só um token que a gente lançou para ser reserva de liquidez, tá? E a gente já lançou, inclusive, eu já travei a liquidez dele, travei todos os tokens, que mais? Verifiquei o contrato, né? Vou enviar as informações ainda para o Polygon Scan para ficar bonitinho, né? Mas já teve uma certa alta, eu acho que o mercado viu a gente lançando o token e já começou a comprar. Às vezes isso acontece como é que fala? Quando você lança um token na Uniswap, né? Quando você coloca a liquidez nesse token, o que acontece? O mercado fica aberto a ele, né? Então tem pessoas que vê um token novo e já sai comprando. A gente lançou ele a 0,402, 0,00002, né? Mas ele já cortou um zero, inclusive, já está com 2.000% de alta, gente. Isso que em 4 horas, né? Isso eu me surpreendi, me surpreendi demais com o lançamento desse token, mas enfim. Eu vou passar para vocês o endereço do token, tudo para vocês terem acesso às informações e acesso aos dados, né? Mas vai ser o token que a gente vai ser utilizado ali nas apostas. 70% de toda aposta vai comprar, e quando a pessoa ganhar, a gente vai converter de volta e pagar ela com isso daí, e uma parte pagar também com o SDT, beleza? Mas eu vou mandar para vocês lá no grupo. Vou mandar agora, inclusive, tá? O Dex Ô, Screen. Jota, bota aqui no chat aqui agora que eu quero comprar. Bota aí no chat, bota aí no chat. Aqui, ai, ai, ai. Ó, mandei o As Dex pessoas que estão Screener lá. aqui na live, você tem a oportunidade de comprar primeiro, porque o trem vai subir. O trem Eu vai quero subir. também, manda. Olha, gente, sendo bem sincero para vocês, a ideia não era lançar um token nesse sentido, tá? Ele é apenas um token de reserva de liquidez. Obviamente, como eu mencionei, as apostas vão ir comprando tanto Lux Acabei quanto de pegar lá ficando. no grupo lá, ó, lá. A galera do grupo não sabe o que que é. Quem está aqui na sala sabe. Tanto É para uma quem. reserva com oportunidade, hein, Jonathan? Pode se olhar dessa maneira, né? Pode se olhar dessa maneira. O Mas a mercado ideia é uma reserva. surpreende, o mercado surpreende. Cara, e eu fiquei surpreso, assim, literalmente. Comprando, enfim. E isso é bacana. Então, e eu ainda nem mandei as informações para Polygon Scan, cara. Nem mandei ainda, mas tá bom. A gente vai mandar, vai terminar de fazer todas as coisas certinho. Tem que botar o white paper de todo o produto, né? De todo o predictions em si como produto, colocar também as informações sobre o token e tudo mais, né? E vamos indo. Estão perguntando aqui, o predictions vai ser usado, né? Só vai poder fazer apostas no predições com esse novo token? Não, não é isso. Esse token é reserva de liquidez. As pessoas vão fazer aposta com o SDT e com Lux, tá? Se você apostar com Lux, o prêmio vai ser pago em Lux. Se você fizer com SDT, o prêmio vai ser pago em USDT, tá? As NFTs vai continuar sendo paga em Lux
e vai ser continuado também o pool sendo pago em Lux. Mas existe também uma possibilidade da gente pagar também com predictions, se vocês quiserem, né? Tipo, uma parte em predictions, uma parte em Lux, sei lá. A ideia não é essa, tá? A ideia desse daqui era só, do prediction era ser só mesmo uma reserva. Então a gente não utilizar ele para mais nada, só ser reserva. Deixa eu tirar uma dúvida, Jonathan. Quando vender o white label, tá? E a comunidade, por exemplo, quiser um token, pode ir o prediction junto no pacote? Então, na verdade, quando a gente vender o white label, as pessoas vão apostar em USDT, tá? Em USDT. Não vai ter outro token para eles apostarem, vai ser o USDT. A hora que postar em USDT, 10% é trocado para Lux, 20% reserva, 70% troca para Prediction. Meu irmão, não vou falar nada. Deixa eu ir para a Uniswap. E, por exemplo, vamos dizer assim, tá? Vamos imaginar que alguém quis fazer uma aposta muito grande. A gente vai ter que usar o provedor de liquidez, né? Nessa que a gente usa o provedor de liquidez, a gente ainda fica com 10%. Metade a gente vai comprar em Lux, metade a gente vai comprar em Prediction, entendeu? Para ir abastecendo a reserva. E roteando, obviamente, o mesmo valor ali, ainda assim, para os pools, né? Mandar para o pool de staking, mandar para o pool de NFT e etc. A galera comprando ao vivo ali, ó. Ô, John, deixa eu fazer uma pergunta. Pergunta. Eu vi tu explicando cada detalhe aí, muito interessante, mas isso aí vai de cada aposta que a gente fizer em USDT, uma pequena parte que eu entendi, que está cortando bastante internet aqui, uma pequena parte vai para Lux, continua o mesmo cronograma, os 10%, Sim. e a outra parte compra nesse token. Sim, porque é reserva, entende? É o token que vai ficar criando reserva ali. Não, mas daí esse token, como vai ter o movimento tanto da nossa comunidade, as outras comunidades que vai vir, do art label que vai ser vendido, esse token pode ser um token muito movimentado, é isso? A ideia, e assim, o conceito do design dele é ele ser um token que sempre vai pegar uma tendência de alta. Porque a gente não fez pré-venda, a gente não tem ninguém com token na mão. Eu ia te perguntar isso, não vai ter pré-venda, vai ter alguma forma de a gente comprar só no gráfico mesmo? Sim, porque a ideia nunca foi fazer pré-venda dele, entende? A ideia era sempre as apostas comprar e vender. Não os daí é um usuários token ficar que comprando. só desce se vender e só entendi, não tem pessoas que tem token no mercado. Rapaz, esse token para tirar, eu tava vendo o preço dele, para tirar mais um zero ali é 2 dias. Não tem dúvida. Ele hoje cortou um zero, eu nem imaginava que isso ia Não, ele vai acontecer. cortar mais um zero até amanhã, sem dúvida nenhuma. Até daqui a pouco. Tá doido. Não, Nossa, amanhã eu vou. Se é do pra não início da levantar live, esse toque, do cortar uns início da 2 live para zero, uns 2, 3 agora, dias de subiu manda aí pra 300%. galera. Meu Deus. Pode ser trocado o Lux por ele também? Não, a gente não criou pool de Lux com predictions, porque, de novo, gente, a ideia não é essa, tá? A ideia era que esse token fosse só comprado e vendido pelas apostas. Não que os usuários saíssem comprando. Porque se a ideia fosse vender para os usuários, a gente fazia pré-venda e etc, entende? Mas ele não foi desenhado para isso. Mas é um token que está no mercado. Então, tipo assim, se alguém for na Uniswap comprar, não existe limite. Tipo assim, não existe uma barreira que não deixa a pessoa comprar, entendeu? Mas não foi desenhado para isso. Entende? Por isso que a gente não colocou liquidez de liquidez. Daqui a pouco o pessoal vai esquecer de comprar.